Tsukune é um bobo tolo que reprovou em todos os seus exames e não conseguiu ir para a escola dos seus sonhos. Devido às suas notas ruins, ele foi admitido em uma escola estranha cheia de garotas monstros esquisitas que querem provar carne humana fresca. Nice. Tudo começou no primeiro dia de aula dele, atravessando uma floresta assustadora. Tsukune ouve ruídos estranhos e sente que algo o observa. Ele até se assusta com um bando de morcegos, fazendo-o cair no chão. Mas justamente quando o perdedor dá um suspiro de alívio, uma garota de cabelo rosa em uma bicicleta colide com ele e os envia ambos rolando para o chão. O nome dela é Moka e ela pede desculpas docemente, deixando Tsukune tão atordoado que ele nem percebe que tem as mãos nas coxas dela. Ele imediatamente se afasta e tenta se desculpar, mas então começa a sangrar pelo nariz. Em uma reviravolta inesperada, Moka é atraída pelo cheiro de sangue e se inclina para morder seu pescoço. Acontece que ela é uma vampira, embora seu tom suave e sorriso amigável tornem difícil levar o perigo a sério. Ainda atordoado, Tsukune a segue até a aula onde ele descobre a verdade sobre a academia. A professora, que parece um gato, revela que a Academia Yokai é uma escola exclusivamente para monstros. Cada aluno esconde uma verdadeira forma sob seu disfarce humano. E a única regra inquebrável é que ninguém pode revelar sua verdadeira identidade. Além disso, humanos são estritamente proibidos, e se algum for descoberto, ele é eliminado imediatamente. Ao ouvir tudo isso, Tsukune começa a tremer como se sua namorada o pegasse tendo um caso. Não só ele é humano, mas também está completamente despreparado para lidar com monstros disfarçados de colegas de classe. Enquanto ele tenta processar a situação, Moka se senta ao lado dele e age como se tudo fosse completamente normal. Ela o trata como um amigo próximo e se apega a ele de forma aberta, o que imediatamente desperta o ciúme dos outros garotos da turma. Eles olham para Tsukune com ressentimento, especialmente um aluno barulhento e arrogante chamado Zizu. Mais tarde, enquanto Tsukune e Moka estão caminhando pelos terrenos da escola, Zizu o confronta e o joga contra uma máquina de venda automática como se fosse um lixo. O valentão então tenta convencer Moka a se juntar ao seu lado, mas ela rejeita a oferta e corre para Tsukune. Os dois saem juntos e vão para o terraço, esperando recuperar o fôlego. Lá, Moka explica que, embora ela seja uma vampira, ela nem sempre consegue controlar todo o seu poder. O rosário que ela usa no pescoço é um selo. Ele suprime sua verdadeira natureza e a impede de se tornar seu eu mais perigoso. Se alguém o removesse, sua personalidade mudaria completamente. Ela se tornaria mais forte, mais fria e muito mais implacável. Tsukune ouve todas essas informações em silêncio. Ele quer entendê-la melhor, mas no fundo ainda não tem certeza se pertence a um lugar como este. Mais tarde naquela noite, o covarde arruma sua bolsa e decide deixar a academia. Ele se sente como um intruso, alguém que simplesmente não deveria estar lá. Mas enquanto ele se dirige para o ponto de ônibus, Moka o encontra. Ela faz uma confissão sincera de que ele é o único que já a tratou como uma pessoa de verdade. Acontece que Moka anteriormente frequentou uma escola humana, mas ela foi isolada e ignorada por todos, pois ninguém acreditava na existência de monstros. Isso fez ela odiar os humanos e toda a sua espécie. Mas, pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu vista quando conheceu Tsukune, pois ele a tratou como qualquer outra pessoa. Tsukune ouve tudo isso com raiva, e ele eventualmente explode com a verdade. Ele revela que é na verdade um humano, algo que monstros como ela desprezam e querem eliminar. Como um perdedor amargo, Tsukune afirma que não quer ser amigo de um monstro como ela, e sai correndo dali, deixando a pobre garota. Pouco tempo depois, Zizu encontra Moka sozinha, e decide se vingar pela rejeição que enfrentou anteriormente. Ele se transforma em sua forma real, um orc imponente com força bruta e raiva violenta. Embora isso vá contra as regras da academia, Zizu não se importa e começa a atacar Moka com sua língua pegajosa, encharcando-a com um fluido pegajoso. Tsukune, por outro lado, ouve os gritos da pobre garota e rapidamente percebe que o valentão está atacando-a. Ele corre de volta para salvá-la, mas não é páreo para uma criatura como Zizu, que o afasta como se fosse uma mosca. Enquanto Tsukune está deitado no chão machucado, uma preocupada Moka corre para o lado dele. Ele finalmente pede desculpas pelas palavras duras que disse anteriormente e diz que a trata como uma amiga também. O momento emocional deles é interrompido quando Zizu chega e joga Tsukune como uma boneca de pano novamente. Mas durante a luta, Tsukune acidentalmente agarra o rosário de Moka e o puxa. Assim que isso acontece, o céu escurece e uma luz brilhante começa a irradiar de... Então, um enxame de morcegos aparece do nada e começa a se fundir com ela, transformando-a em uma vampira completa. Agora, a doce Moka se transformou em uma criatura fria e ameaçadora, quem é muito mais poderoso do que qualquer coisa que Zizu possa enfrentar. Ele quase se molha antes mesmo da luta começar, ao perceber que ela é um monstro poderoso de classe S. Moka então desferra um golpe mortal, jogando Zizu no chão e derrotando-o quase instantaneamente. Com a luta terminada, ela caminha em direção a Tsukune e o carrega gentilmente para um lugar seguro. Ele acorda pouco tempo depois ao lado da versão gentil e familiar de Moka. Ela age como se nada incomum tivesse acontecido, mas Tsukune fica chocado ao saber que o ônibus escolar chega apenas uma vez por mês. Na manhã seguinte, Tsukune acorda no dormitório dos meninos, finalmente se acostumando com o fato de que seus colegas de classe são monstros literais. Ele vai casualmente ao banheiro e se arruma enquanto monstros de todos os tipos caminham ao lado. Mais tarde, quando Tsukune se veste e vai para a escola, uma animada Moka já está esperando por ele. Ela quer andar com ele, o que instantaneamente coloca um alvo em suas costas, porque todos os outros caras na escola agora o veem como inimigo público número 1. Até uma garota de cabelo azul chamada Kurimu parece observá-los de longe com ciúmes. Ao chegarem um pouco mais longe, Moka diz a Tsukune que está pronta para ajudá-lo de qualquer forma que puder e protegê-lo dos monstros.
As palavras dela deixam Tsukune desconcertado, mas então ela de repente morde o pescoço dele para sugar sangue como se fosse seu café da manhã. Isso deixa em pânico, fazendo-o correr dali, deixando a pobre Moka arrependida de suas ações. Logo depois, Tsukune chega a um lago onde encontra Kurimu lutando no chão, pedindo ajuda. Ele fica instantaneamente encantado pela beleza dela e seus atributos divinos, paralisando-o no lugar. Após Tsukune ajudá-la a se levantar, Kurimu não perde tempo e começa a flertar com ele. Ela também se aproxima muito e esfrega suas tramas contra ele, hipnotizando-o. Os dois então se dirigem para a sala de enfermaria, enquanto a astuta garota continua sendo pegajosa. Depois de se apresentar como colega de classe dele, ela novamente se agarra a ele como uma sanguessuga. Isso hipnotiza tanto o pobre rapaz que ele a abraça de volta de forma agressiva, quase como se a amasse. Neste momento, Moka chega ao local e fica surpresa ao ver os dois juntos. Ela pergunta quem é essa nova garota, mas Kurimu responde que agora são melhores amigas. Sob seu controle, Tsukune começa a pensar que Moka só gosta dele pelo seu sangue, e até lança algumas indiretas para ela. Mais tarde na aula, Kurimu continua com sua atuação enquanto Moka parece confusa e de coração partido. As duas se confrontam no corredor principal, onde Kurimu finalmente revela suas verdadeiras intenções. Ela admite que está com ciúmes de Moka e quer ser a garota mais popular da escola, adorada por todos os meninos. Nesse momento, Tsukune chega e tenta se desculpar com Moka pelas coisas ruins que disse a ela mais cedo, mas acaba machucando-a ainda mais sob a influência de Kurimu. As palavras dele partem o coração de Moka, levando-a a fugir dali em lágrimas como uma criança que acabou de ser disciplinada pelos pais. Agora que estão sozinhos, Kurimu leva Tsukune para a enfermaria para usar sua magia e assumir o controle total sobre ele. Ela começa a atacá-lo com seus planos, e é apenas uma questão de tempo até que o pobre rapaz ceda. Enquanto isso, Moka, que está chorando lá fora, de repente ouve uma voz de seu rosário que revela que Tsukune está em perigo. Ela também explica que Kurimu é uma súcubo, e que ela vai lentamente drenar a vida de Tsukune até que ele seja eliminado. Isso coloca Moka em um estado de pânico, então ela imediatamente corre para salvar sua amiga. De volta à enfermaria, Tsukune tenta resistir à tentação, então uma enfurecida Kurimu muda para sua verdadeira forma. Ela está prestes a eliminá-lo quando Moka irrompe e a lança diretamente pela janela. Kurimu rapidamente revida agarrando Tsukune e tentando escapar para a floresta, mas uma determinada Moka o segue. Isso frustra ainda mais Kurimu, e ela começa a atacar os dois com toda a sua força. Ela revela que sua raça está à beira da extinção, então ela deve escolher cuidadosamente homens alfa e repovoar com eles. Percebendo que podem ser eliminados, Moka pede a Tsukune para tirar o rosário dela. Mas não importa o quanto ele tente, ele não consegue. Quando Kurimu se prepara para um golpe final, Tsukune pula na frente de Moka e decide receber o impacto. Seu ato altruísta acende uma chama dentro de Moka, e seu rosário finalmente se solta, despertando seu lado vampiro instantaneamente. Seu cabelo fica prateado, sua aura se torna assustadora, e todo o seu jeito grita batalha de chefe. Kurimu chocado tenta atacar primeiro, mas Moka acaba derrotando-a com um único movimento limpo. Moka está pronta para terminar a luta, de uma vez por todas, mas Tsukune intervém e pede para ela deixar Kurimu ir. Mesmo estando em modo vampiro completo, Moka o escuta e coloca o rosário de volta, transformando-a na versão doce novamente. No dia seguinte, Tsukune e Moka estão caminhando juntos novamente, agindo como se nada tivesse acontecido. Mas Kurumu aparece com uma surpresa. Ela traz biscoitos e diz que agora também tem sentimentos genuínos por Tsukune. Assim, outra garota se junta ao triângulo amoroso, ou talvez seja um harém agora. Algumas semanas depois, os resultados do exame intermediário são divulgados na academia Yokai, e Tsukune está em uma espécie de crise. Sua classificação é tão baixa que é praticamente negativa, enquanto Moka está perto do topo como uma verdadeira rainha monstra nota 10. Enquanto ele está emburrado por causa de seu desempenho, os outros alunos ainda estão lançando olhares feios para ele por andar por aí com Moka como se já fossem casados. É neste momento que um novo personagem entra na mistura, Yukari Sendou, uma prodigiosa bruxinha que pode parecer que pertence ao ensino fundamental, mas tem um QI que provavelmente faria Einstein chorar. De um canto, ela observa Moka com carinho, indicando que tem uma queda por ela, mas as coisas ficam complicadas quando Yukari é provocada por 3 alunos mais velhos. Eles começam a empurrá-la porque ela é uma bruxa que não está usando o uniforme da escola. No entanto, Yukari não se intimida e usa sua magia para derrubar alguns objetos pesados na cabeça deles. Isso enfurece tanto os veteranos que eles decidem dar-lhe uma lição bem diante de todos, mas Moka se interpõe. Ela os avisa para ficarem longe de Yukari, e mesmo que os valentões fiquem furiosos, eles decidem ir embora por enquanto. Mais tarde, Moka e Tsukune sentam-se para conversar com Yukari, mas é quando ela casualmente revela uma bomba. Ela está apaixonada por Moka. Ela revela que não é apenas uma fã, mas tem sentimentos românticos completos, o que deixa os outros dois completamente chocados. Mais tarde, Moka tenta continuar com o seu dia, mas Yukari se agarrou aos seus planos como um recém-nascido para a inveja de todos os rapazes na. Tentando entender tudo, Tsukune conversa com Yukari, esperando uma conversa normal, mas ela o vê como inimigo, e imediatamente lança alguma magia nele, fazendo com que todo tipo de objeto caia sobre ele. Enquanto isso, os mesmos 3 delinquentes de antes estão à espreita nas proximidades, observando tudo como esquisitos com um plano. Mais tarde, Tsukune acaba na enfermaria novamente, dessa vez sendo tratado por Kurumu, que está discretamente aproveitando tudo isso. Ela espera que se Yukari conquistar o coração de Moka, ela terá Tsukune só pra ela. Ela não diz isso em voz alta, mas o sorriso diz tudo. Enquanto isso, Yukari está bem do lado de fora da sala e usa sua magia para forçar Tsukune a agarrar Kurumu. Moka chega nesse momento e os nota em uma posição comprometedora, e está prestes a liberar sua fúria sobre eles. Mas todos logo percebem que é obra de Yukari.
que tem usado um boneco de voodoo para suas travessuras. Depois na aula, Tsukune finalmente perde a paciência. Ele chama a atenção de Yukari por estar brincando e diz que ser criança não lhe dá permissão para brincar com os sentimentos das pessoas. Por um momento, Yukari pareceu realmente magoada. Ela diz a ele que sempre esteve sozinha e Tsukune se sente mal ao ouvir isso. Mas então ela apronta outra travessura com ele e foge antes que ele possa responder. Os flashbacks mostram o passado difícil de Yukari, e é revelado que outros monstros nunca a aceitaram porque ela é uma bruxa. Ela esteve isolada toda a sua vida, o que provavelmente explica a mistura de genialidade e caos envoltos em seu pequeno corpo. Fora da escola, Yukari cruza com o mesmo trio de valentões, mas desta vez, eles não estão apenas tentando assustá-la, mas querem acabar com ela de vez. Por outro lado, Tsukune repreende Moka por sair com aquele garoto e pede que ela tenha amigos melhores. Mas a garota vampira sabe que Yukari é inocente e está apenas tentando se misturar com outras pessoas, então ela corre para encontrá-la. Uma vez sozinho, Kurumu também diz a Tsukune que Yukari esteve sozinha por toda a vida, então ela tem agido dessa maneira para lidar com sua solidão. Em outra parte da floresta, Yukari foi encurralada pelos 3 veteranos, que finalmente revelam sua verdadeira forma monstruosa. Eles se transformam em homens-lagarto, criaturas enormes com alta inteligência e força. Vendo-os se aproximando, Yukari tem flashbacks do tempo em que teve que dar uma lição em alguns valentões usando sua magia. No presente, ela tenta fazer o mesmo com sua varinha, mas um dos homens-lagarto a morde em pedaços, mostrando que eles não estão aqui para enganar. Quando parece que toda a esperança está perdida, Moka aparece, seguido por Tsukune e então Kurumu também. Nosso herói até protege a pequena bruxa dos monstros, mesmo que isso signifique ser maltratado no processo. Em um momento, Tsukune mal consegue andar, mas ainda assim ele enfrenta os valentões para salvar as garotas deles. Enquanto cambaleia, ele inadvertidamente tira o rosário do pescoço de Moka, causando um caos total. Num instante, ela se transforma em uma vampira e começa a falar de forma séria, como se tivesse se transformado em outra pessoa. Esta vampira de cabelo prateado, Moka, não está com humor para jogos, e em menos de um minuto ela derrota todos os 3 homens lagartos sem nem sequer suar. Com os lagartos resolvidos, Yukari fica emocionada, pois pela primeira vez em sua vida, ela finalmente tem amigos. Mais tarde, ela pede desculpas a toda a classe por ser uma encrenqueira, e eles também a perdoam e começam a apoiá-la. No entanto, a trama dá outra reviravolta quando Yukari anuncia que também está apaixonada por Tsukune, deixando as outras 2 garotas furiosas. A vida de Tsukune na Academia Yokai começa a se estabilizar em um tipo estranho de normalidade. Enquanto ele se encontra isolado. Agora ele está cercado de amigos e recebe a atenção que nunca teve no mundo humano. No entanto, sua popularidade crescente também o torna o centro do ciúme, daqueles que não apreciam um perdedor como ele se aproximando de garotas como Moka, Kurumu. Um dia, Tsukune encontra 3 sujeitos que se autodenominam orgulhosamente líderes dos fã-clubes das garotas. Esses perdedores estão obcecados pelas 3 meninas, e as adoram todos os dias como se fossem deusas. Ao ver Tsukune, eles o acusam de atrair toda a atenção e tentam arrumar confusão. Mas, nesse momento, as meninas aparecem e os assustam. O incidente mais uma vez lembra Tsukune que neste mundo de monstros, ele é sempre o que está sendo resgatado. Enquanto isso, as garotas são constantemente perseguidas pelos tarados, que as seguem para onde quer que vão, e até tiram fotos sem o consentimento delas. Durante o almoço, Moka casualmente chama Tsukune de fraco sem tentar ser rude, mas isso o atinge profundamente, fazendo com que ele se afaste silenciosamente de... Ele está claramente incomodado com o quão inútil se sente, apesar de estar cercado por amigos poderosos. Mais tarde, Yukari o vê indo em direção à floresta com sua mochila na mão, e ela assume erroneamente que ele está indo embora para sempre. Ela imediatamente transmite a informação para Moka, e as 2 começam a procurá-lo. Em outro lugar, Tsukune está tentando enviar algumas cartas para a casa do ponto de ônibus, pois tem sentido muita falta de sua família. Mas antes que ele possa fazer isso em paz, aqueles mesmos caras do fã-clube aparecem novamente, ainda ressentidos e agora agindo como se fosse algo pessoal. As coisas escalam rapidamente quando eles retornam às suas formas monstruosas, que acabam sendo tão patéticas quanto suas vidas. Eles são apenas monstros feios, e nem mesmo Tsukune os leva a sério. Logo, as garotas também aparecem e vão imediatamente até Tsukune para verificar se ele está bem. Ao ver que ele está ficando com todo o molho, os 3 caras do fã-clube ficam tão furiosos que se fundem em um monstro hediondo. Tsukune se aproxima para enfrentar o monstro, mas ao invés de lutar, ele faz o que sempre faz melhor. Ele remove o rosário de Moka, liberando a vampira mortal de dentro. Os rapazes do clube de fãs ficam encantados com sua forma de vampira e a enchem de elogios, esperando que ela retribua o favor. Mas o que Moka lhes entrega é um chute mortal, o que os faz voar à distância. Depois que a batalha termina, os monstros voltam às suas formas originais e prometem nunca mais causar problemas. Enquanto isso, Tsukune finalmente explica que não estava fugindo, ele só queria manter contato com seus pais, o que faz todos se sentirem mal por terem assumido o pior. Logo depois, o ônibus finalmente chega e Tsukune entrega as cartas ao motorista. Moka também coloca seu rosário de volta e muda para sua versão doce novamente. Mais tarde na aula, o professor anuncia que o ônibus escolar agora virá diariamente devido à grande demanda. Não só isso, a academia finalmente instalou uma linha telefônica para o mundo humano para melhor comunicação. Essa notícia instantaneamente melhora o humor de Tsukune ao perceber que poderá falar com sua família mais facilmente. Mas seu momento de paz é interrompido quando uma desesperada Moka se aproxima e suga seu sangue novamente. Alguns dias depois, na aula, o professor anuncia que é temporada de recrutamento de clubes, então todos os estudantes precisam se juntar a um. Este é um passo muito necessário para se adaptar à sociedade humana, pois ensina aos monstros sobre suas culturas e valores.
Mais tarde, Moka arrasta Sukune para ver os clubes, mas a maioria deles acaba sendo ou muito estranha ou muito assustadora. No final, eles finalmente encontram um clube de natação, que é liderado por uma bela garota chamada Tamao. Todos os rapazes estão encantados com os planos dela, e ela aumenta as apostas prometendo fornecer serviços personalizados para quem entrar no clube dela. Sukune, que simplesmente quer entrar em um clube e aprender algumas habilidades, acaba entrando, para a irritação de Moka. Assim que a prática começa, as coisas ficam agitadas muito rapidamente. Tamao começa a ensinar Sukune pessoalmente, mas também se certifica de pressionar seu corpo contra o dele na frente de todos. Isso enfurece Moka, que pensa que Sukune só entrou no clube para olhar corpos, mas por alguma razão, ela não pula na água para impedi-lo. Em vez disso, ela foge de lá quando algumas gotas de água tocam seu corpo, quase como se estivesse com dor. Logo depois, tanto Kurumu quanto Yukari pulam dentro da piscina e começam a saltar sobre Sukune. Elas estão tão desesperadas para impressioná-lo que desenvolvem uma rivalidade e começam a lutar uma contra a outra. Por outro lado, Moka chega cuidadosamente a um beco e senta-se, claramente machucada pela água que espirrou. Então o rosário em seu pescoço começa a repreendê-la porque ela se aproximou demais da piscina quando sabia que era perigoso. É revelado que vampiros na verdade têm uma fraqueza, e esta é a água. De volta à piscina, os alunos estão se divertindo ao máximo, nadando e esbarrando uns nos outros. Parece mais uma festa na piscina do que uma sessão de treino, onde todas as garotas parecem bêbadas e fora de controle. Kurumu e Yukari também estão envolvidas em uma batalha acirrada, tentando se humilhar mutuamente ao tentar diferentes. Enquanto isso, Moka ainda está chorando sozinha, enquanto o Rosário diz para ela largar o Sukune. O medalhão também a avisa para não se aproximar da piscina, pois é perigoso e pode levar a consequências catastróficas. No entanto, Moka sabe que Sukune realmente se preocupa com ela e não é egoísta. Ela então ignora o aviso de Rosário e corre para a piscina para encontrar seu namorado. Em outro lugar na piscina, Sukune é abordado por Tamao, que lhe pediu para esquecer Moka. Ela então revela que gosta dele desde a cerimônia de abertura e não consegue parar de pensar em... O perdedor, Sukune, está confuso por estar agora recebendo a atenção dos veteranos, mas diz que não está interessado, pois tem uma namorada. Ele então tenta sair, mas Tamao o puxa de volta e diz que isso não é possível. É quando os outros caras na piscina começam a se transformar em zumbis. Como se vê, Tamao e sua turma são na verdade sereias que drenam a energia vital dos meninos. Elas prendem todos na piscina e se preparam para festar com eles. Nesse momento, Moka chega e pula na piscina sem hesitar para salvar seu namorado. Mas devido à sua fraqueza à água, ela acaba se afogando enquanto Sukune é forçado a assistir. Quando toda a esperança parecia perdida, Kurumu puxa Tamao de volta, permitindo que Sukune mergulhe na água e remova o rosário. Isso imediatamente desencadeia a transformação, e apesar de estar molhada, Moka se transforma em sua forma vampira. Enquanto as sereias ficam chocadas ao vê-la, Tamao sabe que ainda tem a vantagem dentro da água. Mas as chances são rapidamente equilibradas quando Kurumu e Ariake se juntam e derrubam algumas das sereias. Frustrado, Tamao tenta atacar uma última vez, mas a vampira Moka a chuta direto para uma rede como se estivesse terminando uma partida de vôlei, e acaba com a luta de uma vez por todas. Depois de salvar Sukune, a vampira dá um tapa na cara dele por ser um pirralho egoísta por não considerar os sentimentos de Moka. No dia seguinte, está chovendo e Sukune ainda está pensando em tudo o que aconteceu. Moka não vem para a aula, deixando-o preocupado, mas ele a encontra à noite. Sukune imediatamente se desculpa por suas ações e diz que nunca quis machucá-la. Ele também decide não voltar ao clube de natação, já que é muito perigoso para ela ir lá. Enquanto os dois estão conversando, o professor da turma, que está tomando sol, aconselha-os a entrar para o clube do jornal. Moka e Sukune concordam, mas Yukari e Kurumu chegam de repente, também querendo participar. O dia seguinte começa mal para Sukune, pois Moka casualmente afunda suas presas em seu pescoço para um pequeno café da manhã. Nosso cara, que agora é basicamente a fonte pessoal de sangue dela, começa a entrar em pânico sobre a possibilidade de morrer por perda de sangue. Com Sukune ainda cambaleando pela drenagem de sangue, o grupo se dirige ao clube de jornalismo. Eles ficam surpresos ao descobrir que só tem 4 membros, mas as coisas ficam mais estranhas quando um veterano bonito chamado Jin entra e entrega às meninas um buquê como se estivesse tentando ser o Romeu do campus. Em seguida, a professora apresenta Jin como o presidente do clube, e durante a primeira discussão, ele menciona que há um espião assustador no campus que tem tirado fotos secretas das garotas. Eles terão que encontrar mais informações sobre ele, então ele pede a Moka e Kurumu para colarem panfletos nas paredes. Mas as coisas tomam um rumo sombrio quando ele secretamente começa a espiar as duas enquanto estão ocupadas com suas tarefas. Nesse momento, Sukune chega à cena e o vê cometendo o ato nojento. Ele imediatamente confronta Jin na frente de todos, dizendo que ele estava espreitando as meninas sem nenhuma vergonha. Mas Jin, sendo o manipulador ardiloso que é, vira a acusação contra Sukune e alega que ele é o nojento. As meninas nem questionam e dão um tapa em Sukune imediatamente em um acesso de raiva. Moka então sai furiosa de lá enquanto Sukune fica para trás, tentando entender como sua vida continua se transformando em um festival diário de tapas. Mais tarde, enquanto está deprimido no banheiro, o rosário de Moka começa a falar e a avisa sobre a aura suspeita de Jin. Na manhã seguinte, Sukune tenta se desculpar com ela, mas ela ainda está o ignorando. Enquanto isso, Jin ouve algumas garotas fofocando sobre Sukune e Moka possivelmente estarem juntos, e isso o deixa furioso. Isso deixa claro que ele também está apaixonado pela garota vampira. Jin solta um grito alto de frustração, mas quando as garotas vão investigar o barulho, ele sumiu. E claro, Sukune é o azarado de pé ali perto, fazendo-o parecer culpado mais uma vez.
Mais tarde, Jin finge ser amigo de Sukune e diz que acredita nele. Ele leva Sukune até uma janela e diz pra ele subir em cima de um tambor para investigar algo. Sukune, sendo o mesmo ingênuo de sempre, sobe e olha, apenas para perceber que foi enganado e está olhando dentro do vestiário feminino. E assim, Jin tira algumas fotos comprometedoras enquanto Sukune ainda está tentando entender o que acabou de acontecer. As garotas dentro também o pegam e batem nele até deixá-lo inconsciente. Por outro lado, Kurumu e Yukari começam a questionar coisas sobre toda a situação do espião. Algo parece realmente errado, então elas decidem investigar mais a fundo e descobrir a verdade. Mais tarde, no telhado, Moka está sozinha quando Jin se aproxima e tenta se aproximar dela. Ele até se inclina para um beijo, mas Moka o afasta, ainda não aceitando o fato de que Tsukune é o espião. Frustrado, Jin mostra a foto falsa, evidência de que Tsukune é um voyeur. Ele até diz que Tsukune moveu o tambor só pra espiar elas, mas é quando Kurumu e Yukari chegam à cena e fazem a pergunta que vale $1 milhão. Como Jin sabia sobre o tambor se ele nem estava na foto? Jin entra em pânico e começa a dar desculpas aleatórias, mas é tarde demais. As garotas percebem que ele realmente incriminou Tsukune e que Jin é, na verdade, o verdadeiro espião. As coisas vão de mal a pior quando ele acidentalmente deixa cair um monte de fotografias que confirmam suas atividades de perseguição. Agora que a verdade foi exposta, Jin perde a cabeça e se transforma em sua forma de monstro. Ele se transforma em um lobisomem mortal, e ao que parece, ele também é um monstro de classe S, assim como Moka. Jin fica incrivelmente poderoso quando há uma lua cheia brilhante, e isso o torna um oponente imbatível. Neste momento, Tsukune chega ao telhado e, de forma tola, avança contra o lobisomem mortal como se fosse fazer algo. Ele é facilmente afastado, mas Tsukune faz o que faz de melhor. Ele arranca o rosário de Moka, liberando sua selvagem vampira. Desta vez, no entanto, ela encontrou seu par, pois Jin ganha um grande aumento de velocidade e começa a correr em volta de Moka. Ele explica que assim como os vampiros são conhecidos por sua força, os lobisomens são conhecidos por sua velocidade. Mas quando as coisas parecem ruins, uma nuvem de repente cobre a lua, desacelerando Jin. Moka aproveita esta oportunidade e desferra uma surra brutal, fazendo Jin rolar pelo telhado e encerrando a luta de uma vez por todas. No dia seguinte, o clube de jornalismo coloca folhetos por todo o campus para limpar o nome de Tsukune e expor Jin como o verdadeiro esquisito. O karma vem rapidamente e Jin acaba sendo perseguido por uma multidão de garotas irritadas procurando entregar alguma reparação a muito devida. Após uma edição bem sucedida do jornal da escola, o clube do jornal está no auge. As cópias se esgotam rapidamente, o que pede uma comemoração. Todos concordam em fazer uma festa após a aula, mas enquanto a equipe está animada com o evento, Tsukune tem um encontro estranho. Uma garota misteriosa se aproxima dele, elogia o grupo por ser unido e amigável e pede um jornal. Pensando que ela é apenas outra estudante curiosa, Tsukune entrega a ela uma cópia amassada do seu bolso. Mas em vez de ficar irritada, ela o chama de fofo de perto, o que imediatamente soa alarmes em seu crescente harém. Mais tarde, a garota reaparece na aula e é apresentada como Mizore Shirayuki, uma estudante que está voltando após uma longa ausência. Acontece que ela deveria ter começado no início do ano, mas faltou a todas as aulas até agora. No mesmo dia, Tsukune percebe Mizore o seguindo como uma verdadeira stalker. Quando ele tenta perguntar o que está acontecendo, ela casualmente revela que adora seus artigos de jornal, e prova isso ao mostrar um álbum inteiro dedicado a eles. Isso surpreende nosso rapaz, já que seus artigos são destinados apenas aos estudantes da academia. No entanto, Mizore estava lendo cada um deles, mesmo sem estar matriculado aqui. Enquanto isso, na sala dos professores, o professor de educação física se aproxima do professor da turma de Tsukune e a alerta sobre Mizore. Ele afirma que ela tem uma personalidade estranha e causou problemas em sua última escola, por isso eles têm que ficar de olho nela. Em outro lugar, ela o arrasta para a floresta para um tempo a sós, insistindo que eles são iguais porque ambos estão solitários. Tsukune tenta sair para a festa do clube, mas Mizore não está gostando. Ela ameaça que se ele sair, algo ruim pode acontecer com Moka. Enquanto isso, Moka está na sala do clube esperando por Tsukune e os outros. Mas em vez do grupo habitual da festa, ela é recebida por uma Mizore completamente encharcada. Sem qualquer aviso, a estranha garota a derruba no chão e começa a estrangulá-la. Moka tenta afastá-la com tapas, mas não causa muito dano. Como se descobre, a garota é na verdade um fantoche de gelo, não a verdadeira Mizore. A clone então transforma o braço em uma lâmina de gelo e avança para matar. Mas felizmente, Kurumu aparece e ajuda Moka a escapar. Em outro lugar, Tsukune também está em apuros ao ser jogado de um lado para o outro como uma boneca de pano pela verdadeira Mizore. Ela então usa sua magia de gelo para congelá-lo no lugar, insistindo que ele pertence a ela e somente a ela. Mas antes que as coisas piorem, Kurumu e Moka chegam e quebram. Mizore tenta atacar novamente, mas Tsukune intervém, dizendo-lhe que ele não está sozinho como ela. Suas palavras a atingem como uma tonelada de tijolos, e ela imediatamente fugiu de lá. De coração partido, algum tempo depois, o professor de educação física está andando pela floresta quando vê Mizore encolhida em um canto chorando. Ele vai até ela para consolá-la, e a cena muda. Por outro lado, Tsukune, Moka e Kurumu ficaram doentes devido a todo o gelo que comeram há algum tempo. Enquanto discutem a situação, o professor da classe deles de repente invade a sala e revela que Mizore atacou o professor de educação física, que acabou sendo hospitalizado. A garota estranha agora enfrenta o perigo de expulsão da academia. Ao ouvir isso, o grupo fica chocado, e Tsukune começa a se culpar, pois nada disso teria acontecido se ele não tivesse rejeitado o feitiço dela. Então, para acertar as coisas, ele decide procurar Mizore e salvá-la da expulsão.
Assim que Tsukune parte, Jin entra na sala com um rolo de filme, revelando que ele tem notícias quentes. Em outro lugar, Tsukune encontra Mizori perto de um penhasco e a incentiva a confessar tudo ao diretor para que ela possa ser salva da expulsão. Ele nem mesmo ouve suas palavras e está certo de que ela atacou o professor de educação física. No entanto, a gangue logo chega à cena e revela que era na verdade o estranho professor de educação física que tentou se aproveitar de Mizori. Então ela acabou espancando-o. Eles descobriram isso através das fotos de Jin. Ao saber da verdade, Tsukune pede desculpas a Mizori e tenta acalmá-la, mas ela invoca uma horda de fantoches de gelo cheios de emoções negativas. Justamente quando as coisas estão prestes a congelar completamente, o penhasco desmorona. Tsukune consegue segurar a mão de Mizori, mas ele não é forte o suficiente para puxá-la de volta. Os bonecos também se aproximam das garotas, forçando Moka a intervir. Ela desliza pela neve e Tsukune consegue retirar seu rosário, despertando sua vampira interior. Com apenas seu olhar frio, ela destrói os bonecos de gelo como se fossem feitos de vidro. Então, ela salva Tsukune e Mizori e segue com um chute giratório para tirar a crise emocional de Mizori, dizendo para ela parar de reclamar sobre morrer e consertar sua vida. Na manhã seguinte, o grupo elogia Jin por tirar as fotos que salvaram Mizori. Ele aproveita a atenção, mas a comemoração é interrompida quando algumas fotos inadequadas para a escola caem do seu casaco. Acontece que o velho tarado ainda não mudou e as meninas o espancam ali mesmo. Enquanto tudo isso acontece, Mizori observa da porta, pois ela é a mais nova integrante do clube do jornal. No dia seguinte, uma nova professora chega a Yukai Academy, e todos os caras começam a babar pelas curvas dela. Ela é a Sra. Hiriko, uma professora de matemática conhecida por seu ensino agressivo. Mais tarde, Tsukune está tentando sobreviver à aula de matemática sem se envergonhar completamente. Hiriko casualmente pede para ele resolver uma equação, mas o infeliz não faz ideia de como fazê-la. Sentindo sua frustração, Hiriko se aproxima dele e sedutoramente avisa que as provas finais estão chegando, então ele deve estar preparado. Após a aula, um Tsukune desesperado pede a Moka para ensiná-lo matemática, e ela concorda sem hesitar. Ela até o convida para o seu dormitório, o que faz com que o cérebro dele entre em modo de pânico. Moka então procede a tomar um gole do sangue dele, mas naquele momento Kurumu aparece e se oferece para ajudar também, obviamente não querendo que Moka se aproxime mais. Yukari, a autoproclamada gênia, se junta também, ansiosa para mostrar seu cérebro ao nível de Einstein. Para surpresa de todos, Mizori também aparece e pergunta se pode participar, dizendo que perdeu muitas aulas e precisa se atualizar. Tsukune fica sobrecarregado com todas as ofertas e tenta escapar, mas Moka decide que todos devem estudar juntos. Durante a sessão de estudo, Yukari explica fórmulas matemáticas como se estivesse lendo a Bíblia, o que deixa Tsukune mais confuso do que nunca. Mas Moka o ajuda explicando cada equação da maneira mais simples. Ela até se oferece para escrever todas as anotações para ele, fazendo com que ele se sinta como um príncipe. Mais tarde, enquanto Moka e Tsukune conversam no corredor, Hiriko ouve a conversa deles e descobre que o grupo está fazendo sessões de estudo. Isso a irrita muito, e ela exclama que essas sessões são inúteis, já que os alunos as usam apenas como desculpa para brincar. Tsukune tenta explicar que aprendeu algo, mas Hiriko o agarra de maneira desconfortável e ordena que ele vá ao seu dormitório na noite seguinte para uma sessão de tutoria particular. Na manhã seguinte, o grupo está bastante invejoso pelo fato de que sua nova professora de matemática está tentando afastar Tsukune deles. Enquanto Moka está genuinamente preocupada com ele, Kurumu está com ciúmes de que o professor tenha planos maiores do que ela. À noite, quando Tsukune chega ao dormitório do professor, fica chocado ao vê-la vestida com uma roupa muito reveladora, o tipo que levanta mais perguntas do que respostas. Ele entra em pânico e diz que isso não é apropriado, mas Hiriko o acerta com sua cauda e o faz entender que a roupa é para ajudá-lo a se concentrar mais. Ela também afirma que como professora precisa ser respeitada e todas as suas estratégias não devem ser questionadas. Coitado do Tsukune, ele nem tem chance de reagir e apenas seus gritos desesperados são ouvidos à distância. No dia seguinte, quando as garotas encontram Tsukune, elas o veem completamente hipnotizado, recitando fórmulas matemáticas avançadas como uma calculadora ambulante. Ele não é mais o garoto confuso e de olhos arregalados que reprovou nos exames finais, mas sim um zumbi recitando equações sem alma por trás dos olhos. Moka percebe que algo está seriamente errado, então ela se aproxima de Tsukune com o caderno que preparou para ele, tentando trazê-lo de volta. Mas Hiriko a impede e lança comentários passivo-agressivos, dizendo que Moka é o motivo de Tsukune estar falhando e deve manter distância se realmente se importa. Naquela noite, durante outra sessão de estudo, é revelado que Hiriko não é apenas uma tutora vestida de maneira estranha. Ela é na verdade um monstro cobra e tem usado sua cauda para eletrocutar Tsukune durante as sessões, manipulando seu cérebro para ficar totalmente sob seu controle. Quando ele pergunta sobre Moka, ela o pune e tenta ensiná-lo de uma maneira muito pessoal. Felizmente, Moka ouve seus gritos e corre para o dormitório para resgatá-lo das mãos da tutor maligna. Hiriko fica furiosa porque Moka está mais uma vez interferindo em seus planos, então ela ataca com seus poderes de cobra. Mas antes que a situação piore, Mizori chega e usa seus poderes de gelo para soprar uma rajada congelante em Hiriko. Moka então pega uma vela e a lança no rosto da mulher cobra, criando uma breve distração. Isso é tudo que Tsukune precisa, já que ele avista o caderno espalhado da Moka. Pega e a enxurrada de lembranças o traz de volta à realidade. Com foco renovado, ele tira o rosário de Moka, desencadeando sua transformação em uma vampira assustadora. Sem hesitar, a vampira Moka desferra um chute giratório direto no rosto de Hiriko, realizando um movimento digno de MMA que lança o monstro serpente para o outro lado da sala.
Misori segue congelando-a em um bloco sólido de gelo, apenas no caso de ela pensar em tentar algo mais. Os exames finais chegam no dia seguinte, mas Tsukune está sem noção, pois todo aquele aprendizado hipnótico desapareceu de sua cabeça. Após os exames, ele se encontra com Moka e agradece a ela por sempre ajudá-lo à sua maneira silenciosa. Para sua surpresa, ele acaba passando junto com Misori e Yurika, mas Kurumu acaba reprovando. Alguns dias depois, as férias de verão finalmente chegam, e o clube de jornal recebe uma notícia empolgante de seu professor sempre relaxado. Eles irão ao mundo humano para as férias. Isso instantaneamente ilumina a sala, exceto para Moka, que não compartilha exatamente o mesmo entusiasmo. É porque ela já viveu no mundo humano antes e não gostou muito disso. Ela se sentia sozinha lá. No entanto, Tsukune a anima e promete estar sempre ao lado delas. Eles compartilham um momento doce e estão prestes a se beijar quando, como de costume, o grupo do harém interrompe o clima com sua interrupção perfeitamente cronometrada. Enquanto o ônibus escolar se prepara para partir, Tsukune procura Jin, mas Kurumu menciona casualmente que ele reprovou em muitas aulas e foi condenado a exames de recuperação. Atualmente, ele está sendo pessoalmente ensinado por ninguém menos que a senhora Hiriko, o que significa que ele vai ficar lá por um tempo. Logo depois, o grupo embarca no ônibus, que logo passa pelo mesmo túnel misterioso. Assim que saem dele, eles estão de volta ao mundo humano, que está agitado e cheio de vida. Ao ver isso, Tsukune não consegue conter a empolgação. Ele finalmente está de volta para casa e começa a gritar como um turista que acabou de ver a Times Square. As garotas ficam confusas com a reação dele e perguntam por que ele está tão animado, mas Moka salva a situação dizendo que Tsukune costumava viver aqui antes de se transferir para a academia yokai. Logo, eles chegam a uma praia ensolarada, onde bolas de vôlei estão voando, as ondas estão quebrando e todos estão se divertindo muito. Kurumu e Yukari entram novamente em uma discussão sobre quem é superior, e quem acaba apanhando é o saco de pancadas, e Yukari até usa seus poderes, que são estritamente proibidos neste mundo humano. Enquanto isso, a professora delas está babando por peixe cru como se fosse a missão da vida dela. Moka e Tsukune encontram um momento tranquilo para ficarem sozinhos e agem todos carinhosos, já que é a primeira vez que estão em uma viagem. Eles se aproximam e estão prestes a se beijar, mas, novamente, as outras garotas interrompem o momento deles. Elas incentivam Tsukune a se juntar a elas no mar, mas ele se recusa, já que Moka não pode entrar na água. Isso deixa a garota vampira tão emocionada que ela tenta ir atrás do suco vermelho dele, mas as outras três a impedem. Em seguida começa uma disputa de cabo de guerra entre eles, para desespero do pobre Tsukune, que só quer um pouco de paz. Mais tarde, eles avistam um campo gigante de girassóis no topo da colina e decidem dar uma olhada. O grupo fica hipnotizado pela beleza do lugar, mas não tem ideia de que alguém está os observando das sombras. Por outro lado, dois humanos também estão na área, discutindo os recentes casos de sequestro. Uma das pessoas menciona que é obra de uma bruxa que ficou furiosa quando soube dos planos para demolir essa colina e reconstruí-la. A bruxa agora está retaliando, caçando humanos inocentes até que eles finalmente desistam de seu território. O grupo do clube de jornal ouve a conversa deles e Kurumu começa a provocar o tipo de Yukari por serem maus. Mas, como de costume, isso leva a uma discussão onde eles acabam usando... Depois que o grupo retorna, uma garota misteriosa aparece entre as flores e diz que precisa relatar a presença das bruxas imediatamente a alguém chamada Ladyship. À noite, Yukari tenta ajudar os outros com suas tarefas, mas continua sendo ignorada, pois eles acreditam que ela só vai estragar tudo. Frustrada e sentindo-se como uma criança sendo banida da mesa dos adultos, ela vai sozinha para o campo de girassóis. Lá, ela encontra a misteriosa garota de antes, que se apresenta como Ruby, a bruxa. Surpreendentemente, em vez de atacar, Ruby é gentil e amável, e Yukari sente uma conexão instantânea. Ruby então começa a lavar o cérebro da garota explicando como os humanos estão prestes a destruir seu assentamento apenas por causa de algum projeto de construção estúpido. Agora, ela planeja eliminá-los todos com a ajuda das ordens de sua senhorita. Yukari está cética em relação a tudo, já que é totalmente contra a violência, mas Ruby insiste que é a ação correta. Quando Tsukune aparece e encontra as duas juntas, Ruby imediatamente o vê como uma ameaça. Ela invoca plantas monstruosas para atacá-lo, mas Yukari prova que não é fraca. Ela reage com sua magia, cortando as plantas com uma confiança que surpreende a todos. Não querendo perder, Ruby prende Yukari com cipós e invoca a Flora ainda mais monstruosa. A menina ainda acredita que elas podem ser amigas, então tenta conversar, mas Ruby já tomou sua decisão. No final, Yukari é forçada a invocar cartas poderosas, que cortam os monstros botânicos como faca quente na manteiga. Após o incidente, o restante do grupo aparece e eles ficam muito impressionados com a forma como Yukari conseguiu salvar Tsukune sozinha. Até mesmo Kurumu está orgulhosa de sua amiga, apesar de brigarem na maioria das vezes, como se fosse um hobby. Enquanto isso, Yukari, com tristeza na voz, diz a Ruby que elas não podem ser amigas. Por mais que ela quisesse se conectar, a obsessão de Ruby em eliminar humanos torna isso impossível. Após uma ferida, Yukari ser escoltada por Kurumu, nossos pombinhos finalmente têm um tempo a sós. Eles se aproximam um do outro e estão prestes a se beijar quando, de repente, Tsukune é atacado por cipós, ficando inconsciente. É Ruby quem mais uma vez lançou um ataque covarde e ela declara que eliminará os humanos de uma forma ou de outra. Mas ao ver seu namorado imóvel no chão, Moka fica tão furiosa que se transforma em uma vampira por conta própria.
As outras garotas também descobrem o que aconteceu e canalizam seus monstros interiores para se vingar. Todas as 4 lançam um ataque combinado contra Ruby, derrotando-a instantaneamente. Pouco depois, Ruby acorda dentro da tenda onde o clube do jornal havia levado após os eventos caóticos em Witch Hill. Tsukune oferece a ela uma lata de chá, tentando mostrar gentileza, mas ela não está exatamente agradecida. Ela dá a ele um olhar frio e deixa claro que não está interessada em conversa fiada. Tsukune explica que eles apenas querem entendê-la e ouvir o lado dela da história. Depois de uma pausa, Ruby finalmente se convence, e ela começa a falar sobre a colina. Ela lhes conta que era uma vez um lugar pacífico onde bruxas viviam livremente sem medo, mas essa paz não durou. Humanos eventualmente descobriram a colina, destruíram tudo e expulsaram as bruxas. Desde então, ela vê os humanos como uma ameaça, e seu ódio só cresceu. Yukari fala, dizendo que toda a vida é importante e que o ódio não resolve nada. Os outros concordam com ela, tentando convencer a bruxa de que nem todos os humanos são maus. Mas Ruby olha pra eles como se alguém tivesse acabado de dizer que abacaxi pertence à pizza. Ela diz a eles que a colina é o único lugar ao qual ela pertence, e se for destruída, ela não terá pra onde ir. Ao ouvir isso, Tsukune diz casualmente que ela será sempre bem-vinda na Academia Yokai se ela quiser um novo começo. As outras garotas concordam com ele, e até prometem colocá-la no prestigiado clube do jornal deles. Ruby não diz muito depois disso, mas observa-os por um tempo enquanto riem e passam tempo juntos, não participando, mas claramente prestando atenção. Mais tarde naquela noite, quando todos estão dormindo, Ruby sai silenciosamente da tenda e retorna para a colina da bruxa. Ela não acredita que pode mudar, pois ainda pensa que a colina é o único lugar que a entende. Quando ela chega à mansão, tenta relatar tudo à sua senhoria, mas em vez de encontrar paz, fica enredada em cipós espessos. Seja lá o que ela esperava se transforma em algo pior. Por outro lado, a turma percebe que ela sumiu, então eles procuram a área e rapidamente se dirigem para o morro. Mas assim que chegam, são emboscados pelos mesmos monstros de plantas de antes. As garotas são pegas pelas vinhas, e Ruby aparece novamente, desta vez mais agressiva do que nunca. Ruby então usa sua varinha, fazendo com que centenas de soldados monstruosos de plantas emergissem do chão. Ela revela que sua senhoria os havia treinado para usar como armas contra os humanos. Percebendo que estão em perigo, Kurumu, Yukari e Mizori se soltam das vinhas como se fosse dia de perna na academia e imediatamente começam a atacar os monstros planta para salvar os outros. Durante o caos, Tsukune tenta alcançar Moka, mas as vinhas puxam os dois em direções diferentes, causando-lhes uma dor imensa. Sem outra opção, ele faz a única coisa em que é bom, pega o rosário dela e o arranca. Como sempre, a transformação libera uma enorme onda de energia que rasga as vinhas e os liberta. Moka entra em ação sem hesitar e dá um chute poderoso em Ruby, lançando-a para longe. Mas a luta está longe de terminar, pois a bruxa não recua e começa a ressuscitar todos os monstros de planta caídos. Eles se levantam instantaneamente, maiores e mais fortes do que nunca. Uma Moka preocupada tenta atacar Ruby, mas acaba sendo jogada no chão como um saco de batatas. Esta é a primeira vez que alguém lhe causou danos físicos, o que praticamente confirma que Ruby também é uma monstro de classe S. Ela insiste que tudo o que está fazendo é por ordem de sua senhora, e que não tem nenhuma escolha. Enquanto Ruby e Moka se envolvem em uma batalha feroz, Tsukune corre em direção à mansão como se fosse o protagonista ou algo assim. Kurumu, Yukari e Mizori fazem o possível para abrir caminho para ele, derrotando um monstro após o outro. Enquanto isso, ao se aproximar da mansão, Tsukune percebe que toda a sua estrutura está completamente coberta de raízes e ele começa a entender que a origem de todos os monstros de planta e do poder de Ruby pode estar vindo de lá. Dentro da mansão, ele encontra a velha senhora a quem a Ruby se referia, mas no momento em que a vê, ele congela de choque. Lá fora, todas as 4 garotas foram superadas em número por Ruby e seu exército de monstros de plantas. Quando parece que toda esperança está perdida, Tsukune retorna ao campo de batalha e conta a Ruby o que viu. Ele revela que sua senhorita está morta há muito tempo, e que ela está se agarrando a uma memória que não existe mais. Ruby está em descrença e diz que não é possível, mas depois de pensar um pouco, ela é dominada pela verdade. Um flashback então mostra que a senhora de fato abandonou Ruby quando ela era criança, mas ela se recusou a aceitar isso, e continuou a vê-la todos os dias como uma psicopata. No presente, Ruby fica ainda mais furiosa e usa um feitiço que funde todos os monstros planta em um gigantesco e grotesco. As garotas do clube de jornal de alguma forma se libertam e fazem o possível para encontrar o monstro, mas sem sucesso. Nem mesmo Moka pode fazer muito enquanto Ruby usa sua magia para sugar a vida dela. Nesse momento crítico, a pequena bruxa Yukari tem uma ideia, porque é claro que a menor delas tem o maior cérebro. Ela percebe que a única maneira de parar Ruby é destruir sua varinha, então as garotas se unem, e de alguma forma conseguem arrancar a varinha das mãos de Ruby. Agora que a bruxa está sem poderes, Moka faz a sua parte e lança um golpe tão poderoso que praticamente desliga o Wi-Fi do cérebro de Ruby. Na manhã seguinte, o grupo está descansando quando Gin finalmente aparece, surpreendendo a todos ao carregar uma Ruby inconsciente em seus braços. Ele conta que a encontrou flutuando perto do oceano, como se algo a tivesse mantido viva e protegida após tudo o que aconteceu. As férias de verão finalmente terminam, e Tsukune retorna para a Academia Yokai com uma nova sensação estranha. Ele está realmente ansioso por isso. Pela primeira vez, ele não está sozinho, pois tem muitos amigos ao seu lado. O clube de jornal imprime seu primeiro artigo pós-férias, que inclui tudo o que aconteceu em Witch Hill. É basicamente a versão deles de um documentário de guerra, mas com mais drama e reviravoltas.
Tsukune não está muito animado com a sessão de dicas de moda, que foi escrita por Kurumu, mas antes que ele possa dizer algo, as garotas começam a brigar por ele novamente. Eles eventualmente param, pois o principal foco deles agora é concentrar-se no jornal, que precisam distribuir para toda a academia. No entanto, no momento em que chegam aos portões da escola, são pegos de surpresa. Algumas garotas já estão distribuindo um novo jornal chamado Yokai Square. Essas garotas pertencem a um clube rival recém-formado e parecem muito bem preparadas, liderando as Staccato, uma aluna de palavras afiadas que se anuncia como a presidente do clube Super Jornal. Ela revela que a diretoria da academia aprovou e agora eles também são um novo clube. O novo jornal deles é em cores, chamativo e inclui fotos de trajes de banho, o que atrai a atenção de todos instantaneamente. Enquanto isso, as impressões em preto e branco do antigo clube de jornal parecem recibos de supermercado, e ninguém presta atenção a elas. Kurumu, que leva o jornal mais a sério do que suas notas, perde a calma imediatamente. Ela se esforçou muito para escrever a seção de moda, e não vai desistir tão facilmente. Ao final do dia, o grupo consegue distribuir algumas cópias, mas os alunos não estão mais interessados nos artigos chatos. Desesperados por ajuda, o grupo recorre à professora, mas ela deixa todos surpresos. Acontece que a escola decidiu que apenas os clubes mais populares continuarão ativos e os menos populares serão fechados. Determinada a não desistir sem lutar, Kurumu convoca uma reunião de emergência e avisa a todos que precisarão melhorar seus esforços. No dia seguinte, ela e Yukari aparecem em trajes de empregada, distribuindo jornais junto com biscoitos caseiros e leite grátis. A ideia é simples, se você não pode vencê-los com fotos chamativas, conquiste-os com charme e açúcar. Por um curto período, parece que estão chamando a atenção, mas então o Super Newspaper Club aparece novamente, desta vez em traje de banho, distribuindo fotos exclusivas deles mesmos. A multidão muda instantaneamente, e Kurumu é deixada cerrando os punhos, enquanto Yukari tem que sair correndo após ser assediada por um pervertido na multidão. Kurumu derruba o cara sem hesitação e leva Yukari de volta à sala do clube, tentando manter todos juntos. É quando o presidente, Jin, finalmente aparece, com sua habitual aura misteriosa e provavelmente mais fotografias explícitas. Ele revela que o clube do Super Jornal é apoiado pelo Comitê de Segurança, um grupo poderoso e corrupto que não se importa com quem é esmagado, desde que mantenham o controle. Jin aconselha severamente o grupo a desistir e queimar os jornais, pois ir contra o poderoso comitê lhes trará problemas. O resto do grupo tenta argumentar, mas Jin os instrui severamente a cumprir suas ordens antes de... Mais tarde, Tsukune e algumas das garotas saíram para queimar os papéis, embora a contragosto, ver seu trabalho árduo ir para as chamas é demais para Kurumu, que desaba em lágrimas. Tsukune tenta confortá-la, mas ela afirma que não vai deixar seus jornais queimarem e irá contra as ordens. Nesse instante, Kato e seus capangas chegam novamente, zombando deles e piorando a situação. Eles começam a queimar os jornais restantes, então capturam Kurumu e a prendem em uma teia, suspendendo-a desamparadamente na frente dos outros. Kyo então revela sua verdadeira forma, que se mostra ser um demônio-aranha gigante, e também envolve Tsukune em uma teia, deixando-o pendurado acima do chão como uma pinhata quebrada. Justamente quando parece que ele vai ser eliminado, Mizori aparece e ataca Kato com uma onda de espinhos. Moka e Yukari também chegam à cena, e a garota vampira avança em direção a Tsukune para resgatá-lo da teia, mas em vez de pegar a mão dela, ele acaba removendo o rosário como de costume, liberando todo o poder vampiro dela. Esta versão de Moka não perde tempo. Ela rasga as teias, resgata Tsukune e enfrenta Kyo sozinha. Kurumu também consegue se soltar e agora a garota-aranha está por conta própria, pronta para enfrentar a ira de Moka. A batalha nem dura muito, pois Moka brinca com Kato antes de dar um chute que acaba com ela, literalmente mandando a garota-aranha e seus capangas voando como uma bola de boliche. Com a ameaça imediata eliminada, todos se reagrupam, e Tsukune faz uma sugestão audaciosa. Em vez de ficarem na defesa, eles deveriam ir atrás do verdadeiro problema, o próprio Comitê de Segurança. O grupo imediatamente concorda, pois eles também estão querendo um pouco de ação. Em outro lugar, o chefe do Comitê de Segurança recebe o relatório da derrota de Kato. Ele revisa os perfis dos membros do clube do jornal, verificando a identidade de monstro de cada um deles. Mas quando ele chega ao arquivo de Tsukune, há um ponto de interrogação em sua habilidade, indicando que seu tipo de monstro é desconhecido. O chefe do comitê sorri com a descoberta e queima os arquivos, já antecipando o caos que está por vir. Nos dias seguintes, o clube do jornal entra em modo de investigação total. A missão deles é coletar provas concretas expondo a longa lista de sujeiras do Comitê de Segurança. Ações logo os pegam em diferentes atos, como chantagem de estudantes, aceitando subornos e usando força, como se fossem a máfia da escola. O clube começa a tirar fotos de atividades suspeitas, mas o verdadeiro problema é encontrar pessoas corajosas o suficiente para testemunhar. A maioria dos estudantes tem muito medo de abrir a boca, temendo acabar desvivo, ou pior, serem forçados a ouvir o hino da escola repetidamente. No entanto, Mizori surpreende a todos quando sugere pedir aos 3 esquisitos de antes que atuem como testemunhas. Eles são o mesmo trio de perdedores sem vida social e um talento para estar no lugar errado na hora errada. Mizori revela que inverteu o jogo ao persegui-los excessivamente, até que concordassem em testemunhar contra o comitê. Mais tarde, a equipe vai para o dormitório encontrá-los, apenas para descobrir que o comitê de segurança já os levou.
Isso faz com que percebam que o comitê tem olhos em toda parte e provavelmente uma assinatura para todos os grupos privados. Enquanto isso, o chefe do comitê, Kyo, ouve o que aqueles nerds estavam dizendo. Ele começa a ficar desconfiado e coloca Tsukune sob vigilância. Nos próximos dias, Tsukune mal dorme, trabalhando sem parar no próximo artigo. Até Moka percebe o quanto ele parece cansado e tenta animá-lo. Ela se aproxima para tomar um gole do seu suco de sangue, sentindo-se mais próxima do que nunca, mas Kurumu entra de repente e estraga o clima como sempre. O resto das meninas a seguem, aglomerando-se como gatos ciumentos brigando por um lanche. Mais tarde, no telhado da escola, Gin está aprontando como de costume, enquanto espia as garotas com sua nova câmera. Mas então, ele acidentalmente vê todo o comitê de segurança se dirigindo para a sala de aula de Tsukune. Logo, Kyo irrompe na aula, interrompe o professor no meio da lição e vai direto até Tsukune. Na frente de todos, ele o acusa de ser humano. A sala explode em suspiros e antes que alguém possa defendê-lo, Kyo ordena a prisão de Tsukune. Ele também exige que Kurumu, Mizori e Moka sejam presas por causa de seu envolvimento com o humano. Todos ficam sem palavras com o rumo dos acontecimentos, mas ninguém se atreve a tomar qualquer atitude. Mais tarde, enquanto os 4 são escoltados algemados, a pequena Yukari os observa de longe. Ela quer ajudar, mas Jin a impede, dizendo que eles estão em menor número, e isso só pioraria as coisas. O grupo preso é então levado diretamente para a sede do comitê, onde Tsukune é mostrado uma série de vídeos de interrogatório. Eles apresentam outros alunos que confessam que Tsukune é fraco e nunca usou poderes na frente de ninguém. Até o professor de educação física o incrimina, dizendo que Tsukune pode ser humano porque a garota vampira continua usando-o como um estoque ambulante de suco. Para piorar, seus próprios amigos não podem apoiá-lo, já que nenhum deles o viu se transformar. Após o término da montagem, Kyo mostra outro vídeo onde Moka está sendo aniquilada com um copo de água pura. O líder ameaçador então joga Tsukune no chão e pisa em sua cabeça, desafiando-o a se transformar em sua forma monstruosa se realmente puder. Nesse momento crítico, Tsukune percebe que a vida de Moka é mais importante que a dele, então ele finalmente desmorona e confessa que é humano. Assim que ele diz isso, as outras garotas, assim como todos os reféns, são teletransportados para a sala, pois na verdade nenhum deles foi interrogado e tudo não passava de um truque. Kurumu está de coração partido por algo tão grande ter sido mantido contra ela, e ela perde o controle ao saber que Moka sabia disso. Em um acesso de raiva, ela dá um tapa na garota vampira bem na frente de todos. Agora que conseguiu a informação que queria, Kyo declara Tsukune culpado por ser humano e o sentencia à morte. Moka é presa por ajudá-lo a esconder isso, enquanto Kurumu e Mizori são libertadas. De volta à sala do clube, elas retornam com a notícia chocante de que Tsukune é humano. Jin e Yukari ficam sem palavras, enquanto Kurumu ainda não consegue parar de chorar por ter sido traída. Pouco depois, o comitê de segurança se prepara para a execução de Tsukune. Eles o penduram em público, como se fosse uma punição medieval. As reações entre os alunos são mistas, já que alguns apoiam totalmente a punição, enquanto outros apenas mantêm a cabeça abaixada. A professora da turma também observa tudo isso acontecer de seu escritório e acha que Kyo está indo longe demais. No entanto, o professor de educação física acha que a punição é totalmente justificada, pois humanos simplesmente não conseguem coexistir com monstros. Na sede do comitê, Moka está sentada em sua cela tentando arrancar seu rosário para que ela possa se transformar em sua forma vampírica e salvar Tsukune. Mas por mais que tente, ela simplesmente não consegue. No clube, Kurumu ainda está devastada e não consegue parar de chorar, enquanto Yukari não sabe o que fazer sozinha. Antes que qualquer um perceba, Tsukune está pendurado no topo de um poste, pronto para ser executado na frente de todos. Com a identidade humana de Tsukune exposta, o diretor da academia Yokai proíbe estritamente qualquer interferência. A professora da turma tenta ao máximo mudar a opinião dele, mas ele se recusa, assinando oficialmente a sentença de morte de Tsukune. Por outro lado, à medida que sua execução se aproxima, Tsukune reflete sobre a cadeia de eventos que o levou até aqui. Em vez de implorar por misericórdia, ele calmamente faz um último pedido a Kyo. Ele pede para poupar os membros do clube do jornal, pois não é culpa deles. Kyo responde que vai matar todos, mas será rápido e indolor. Em outro lugar, Mizori senta silenciosamente à beira do oceano, perdida em pensamentos. Ela se lembra da vez em que Tsukune salvou sua vida, e embora ela não esteja exatamente chorando, seu rosto grita dano emocional. Nesse momento, um corvo misterioso chega lá e olha diretamente para ela, como se estivesse tentando passar uma mensagem. Enquanto isso, Yukari está fazendo o seu melhor para convencer Kurumu de que elas deveriam resgatar Tsukune. Ela argumenta que ser humano não muda o fato de que ele foi a primeira pessoa a tratá-las com genuína bondade. Kurumu não nega, mas está angustiada pelo fato de que Moka e Tsukune não confiaram nela o suficiente com seu segredo. Enquanto os dois continuam discutindo, o Corvo Sombrio também se aproxima deles. Na prisão, Moka está sentada derrotada e parece ter desistido. Ela não consegue arrancar seu rosário e está começando a achar que pode estar completamente impotente. Seu eu interior lhe dá uma pequena palestra motivacional, perguntando se ela vai realmente apenas sentar ali e deixar Tsukune morrer. Mas quando todas as esperanças parecem perdidas, o corvo aparece novamente, dobrando as barras da prisão como se fossem feitas de espaguete. Acontece que não é apenas um pássaro qualquer. É Ruby em forma de corvo, realizando uma fuga dramática. Logo é acompanhada pelo resto das garotas. Kurumu não se contém e dá um tapa em Moka por esconder a identidade de Tsukune, mas pelo menos o grupo está novamente reunido. De volta à escola, Kyo inicia a execução e coloca Tsukune em chamas, provavelmente pensando que está fazendo um favor ao mundo. Mas antes que o pobre rapaz possa queimar, Mizori invade a festa com um ataque de gelo que apaga as chamas. Então Ruby e Kurumu descem como Power Rangers e levam Tsukune para a segurança.
Kyo, parecendo mais irritado do que surpreso, avisa que eles não entendem o que acabaram de iniciar. Ele até menciona como Jin tentou algo semelhante no ano passado, onde publicou artigos tentando expor o comitê, mas acabou pagando um preço alto, pois todos os seus amigos foram eliminados como punição. Após revelar isso, Kyo convoca os seus 3 melhores monstros. Uma luta intensa então começa quando Yukari entra em modo totalmente cartoon, batendo nos inimigos com grandes banheiras de lavagem. Misori também ajuda com seus poderes de gelo enquanto derrota um monstro gigante de pedra. A multidão de estudantes assiste em completa descrença enquanto o clube de jornal começa a virar a maré. Por outro lado, Kurumu e Ruby levam Tsukune voando para um telhado longe do caos. Moka também chega ao telhado e abraça o namorado, pensando que ele está finalmente seguro, mas seu mundo inteiro desmorona quando Kyo aparece e perfura o corpo de Tsukune com uma bola de fogo mortal. O pobre rapaz cai no chão e seu corpo inteiro queima em um instante. Uma Moka devastada o segura em seus braços e implora para ele se manter vivo, mas é claro que ele não vai sobreviver. Nos seus momentos finais, Tsukune agradece a Moka por sempre estar ao seu lado e protegê-lo dos inimigos. Ele também pede para ela proteger os outros amigos de Kyo. Com seu último suspiro, Tsukune faz o que ele faz de melhor. Ele tira o rosário dela, liberando a Moka interior em toda a sua fúria vampira. Ela não perde tempo e desfere um chute violento em Kyo, lançando-o para longe. As outras garotas também chegam à cena e ficam devastadas ao ver Kyo sem vida, mas Moka diz que ele ainda pode ser salvo se ela infundir seu sangue de vampiro. Isso porque o sangue de vampiro tem propriedades curativas, mas ela precisa ser bem rápida e ainda há uma boa chance de Tsukune não sobreviver por causa de seus ferimentos extensos. Nesse momento, Kyo retorna com sua aparência transformada de demônio raposa. Aparentemente, esses caras não apenas latem, eles giram como Beyblades flamejantes. Kyo lança outro ataque, mas desta vez Jin os protege da explosão, mostrando que até covardes podem ter seus momentos. Enquanto tudo isso está acontecendo, Moka morde Tsukune na esperança de ressuscitá-lo dos mortos. As outras garotas tentam atrasar Kyo, mas os poderes combinados delas não conseguem segurá-lo por muito tempo. Eles apenas o deixam mais irritado, e Kyo evolui para sua forma definitiva, que parece algum tipo de Pokémonomon lendário. Ele explode a sala inteira com uma poderosa explosão que até faz os estudantes abaixo pensarem que alguém soltou uma bomba nuclear. As garotas mal sobrevivem à explosão, pois ao que parece, Misora interveio no último momento e usou seu escudo de gelo para proteger os outros. Apesar de enfraquecida por ter dado muito sangue a Tsukune, Moka avança para lutar. Ela chuta Kyo com toda a sua força, mas isso mal o afeta. Kyo então realiza ataques brutais e começa um discurso sobre como os humanos são criaturas egoístas e preguiçosas que apenas machucam os outros. Em um momento, ele joga a Moka no chão, bem ao lado de Tsukune inerte, e avança contra eles com incrível poder. Uma grande explosão acontece e todos acreditam que Moka foi perdida para sempre. No entanto, quando a fumaça se dissipa, Tsukune, que todos achavam que estava acabado, está milagrosamente segurando Moka em seus braços. Acontece que a transfusão realmente funcionou, e ele conseguiu salvá-la no último segundo. Ver ele de pé dá a Moka a força final que ela necessita, e ela volta para a luta. Jin também aparece, finalmente reunindo a coragem para ajudar após perceber que seu silêncio anterior quase matou todos. Ele usa sua incrível velocidade para segurar Kyo, dando a Moka a chance de desferir um golpe tão devastador que cria uma cratera literal no chão. Logo depois, o restante dos alunos chega ao local e nota Kyo derrotado no chão. Eles assumem que foi obra de Tsukune, já que ele está parado bem na frente de seu inimigo caído. Nenhuma das meninas nega isso. E assim, Tsukune é considerado uma lenda, apesar de não ter poderes. No final das contas, Tsukune acorda no hospital e visita Moka com um buquê de rosas. Ele agradece por salvar sua vida, parecendo todo romântico. Ele está prestes a beijá-la, claramente dividido entre seu amor por ambas as versões da Moka, quando o restante das garotas entra de repente. Todas começam a discutir, e o show chega ao fim. Obrigado, pessoal. Chegamos ao fim do vídeo. Dê like e se inscreva para mais.